do 5 ao 8. Provérbios 4, dos versículos 5 ao 8. Podemos ler? Diz assim: adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueça das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo o que possuís, adquire o entendimento. Estima, e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Aqui esses versículos que eu li estão falando muito de aprendizado, de sabedoria, de buscar entendimento, de buscar aprender, né? E como o culto é da família, e Deus brotou no meu coração o desejo de falar que qual é o lugar que a gente mais aprende na nossa vida? Qual é o lugar, gente? É na família, é dentro de casa. Até coloquei o título que todo lar, toda família é uma escola. A minha família é uma escola, a sua família é uma escola. O que você teve de muito foi uma escola, o que você teve de pouco foi uma escola. Tudo sempre é uma escola. A diferença sempre vai estar o que nós aprendemos nessa escola. Não é verdade? A gente sabe que aí fora, pensando mesmo em escola, primeiro grau, segundo grau, tem escolas mais fraquinhas, tem escolas mais fortes, tem escolas mais organizadas, tem escolas mais que corre tudo solto. E assim também é na nossa casa, no nosso lar de origem, na nossa família. E eu estava meditando sobre isso, né? O quanto nós, muitas vezes, estamos negligenciando esse tempo precioso em família, o nosso lar, para onde nós vamos todos os dias, depois de um dia cansativo de trabalho, depois de chegar da igreja, depois de chegar da escola. É para lá que nós vamos. E é desse lugar que nós precisamos extrair os melhores ensinamentos. Né? E muitas vezes nós que, no meu caso, não vim de uma estrutura familiar cristã, não deixei de aprender sobre religião, sobre mil coisas. Mas aprove ao Senhor que em uma determinada fase da nossa vida, Cristo entrou na experiência da minha casa. E aí muitas coisas mudaram, né? Mas o que aconteceu com o que eu aprendi antes? Que confrontou com o evangelho que eu estava aprendendo a partir do momento que minha família conheceu a Cristo. Começou a ter necessidade de uma mudança de comportamento, uma mudança de aprendizado, porque aquilo que a gente aprende, a gente se acostuma. E aquilo que a gente se acostuma, é difícil da gente tirar o hábito, quando ele é ruim, né? Até quando é bom, a gente precisa mudar para poder se adequar a uma realidade. Então eu estava meditando sobre isso e eu pensei: Senhor, o que eu posso trazer para a igreja nesse culto da família que faça eles entenderem, assim como eu quero entender, qual a minha importância como mãe de família, o Bruno como pai, cada um de vocês como pertencentes a uma família, qual é a nossa importância em deixar dentro do nosso ambiente familiar um lugar para um bom aprendizado, né? Muitas vezes a gente sabe que o professor, para ele estar lecionando, ele precisa fazer lá o normal, depois uma faculdade de pedagogia, ou então uma especialização em uma matéria, geografia, história, matemática e por aí vai. E muitas vezes nós, dentro da nossa casa, a gente só casa e sai tendo filho e sai vivendo conforme o mundo vai andando, e a gente não procura muitas vezes entender o que podemos fazer de melhor para oferecer para os nossos, né? E aí eu coloquei um tópico que diz assim: você é especialista em quê? Porque o professor, como eu disse, ele se especializa em alguma matéria para poder ensinar da melhor forma possível para os seus alunos. E muitas vezes nós, como pais, nós não queremos entender como funciona o mecanismo para poder ajudar melhor os nossos filhos, ajudar o nosso cônjuge. Porque lá ele está aprendendo, lá ele está pegando exemplos e indo para o mundo afora, viver a sua vida, ter as suas experiências, criar novos relacionamentos de amizade, relacionamentos amorosos, tudo com a bagagem que ele aprendeu no lar de origem. Então, muitas vezes, né, em conversa assim com a minha mãe, com a minha sogra, falando sobre educação, falando sobre o que eu tenho aprendido, a minha mãe fala assim: poxa, na minha época não tinha nada disso que tem hoje. Hoje em dia querem dar nome para tudo, hoje em dia é tudo diferente, né? E até ela fala num tom positivo quando
antigamente não se tinha informação. Hoje, queridos, ninguém pode dizer que, não sabia fazer isso, não sabia talvez, sabe por quê? Porque muitas vezes não se interessou em entender melhor, procurar um aprendizado. Tem muitos vídeos, né? Sempre falo isso. Muitos vídeos na internet que podem nos ensinar a como lidar melhor com um temperamento um pouquinho mais exaltado de um filho, né? Ou então uma necessidade de saúde, né? O filho, tem alergia a um tipo de alimento, você vai lá e procura entender, aprender, ou seja, você se torna especialista do seu próprio filho. Você não vai se tornar especialista para dar opinião na vida dos outros, para dar, sei lá, quem sabe até uma palestra, mas assim, se Deus tiver esse chamado para você. Mas, em primeiro lugar, nós temos que ser especialistas dentro da nossa própria casa, para entender o que de fato está acontecendo com o nosso cônjuge, saber entender o que o nosso filho está passando, o mundo que ele está vivendo hoje, né? A gente não vivia na minha fase de infância. As crianças passando depressão tão nova, passando por processos depressivos tão novas, se cortando. Aí os mais antigos ficam assustados. Nossa, na minha época não tinha isso. Tá, mas agora tem. Eu preciso entender como que chega nesse lugar. Por quê? Porque eu preciso estar inteirada no que se refere à geração do meu filho. Ou seja, eu preciso ser especialista em vivências do mundo atual. Não adianta eu falar, porque na minha época era muito melhor. As crianças de hoje em dia, não importa as crianças de hoje em dia. O meu filho nasceu hoje em dia. O seu filho nasceu tem 5, 6, 10, 12. Não adianta a gente ficar querendo comparar com o aprendizado dos nossos pais e do que foi oferecido há anos atrás, para a gente ficar se justificando de que não está conseguindo dar conta. Temos a oportunidade pela mídia, pela Bíblia, que foi a mesma ontem, hoje vai ser eternamente, porque ela não muda, ela sempre se renova, sempre vai ser o nosso manual. E aqui está falando muito claro, né? Adquire entendimento, não te esqueças. Esse entendimento certamente está falando da palavra de Deus. Mas pensando no meio natural nosso, nós precisamos nos especializar em tudo aquilo que faz sentido para o nosso contexto familiar, para que os nossos filhos consigam ter um aprendizado que faça sentido. Né? Se nós temos um comportamento em casa rude, agressivo, eles estão aprendendo. Os pequenos, sim, mas e os grandes? Os adultos vão ser reativos, né? Talvez a pessoa que mora com você não veio de um lar agressivo, de palavras rudes e grosseiras, mas de alguma forma ela vai ou se acuar demais ou ela vai bater de frente. Então está todo mundo sempre aprendendo um com o outro, né? E eu tinha separado aqui também, quando nós somos especialistas em alguma coisa, a gente é muito bom naquilo, né? A gente se empenha, a gente se esforça, a gente vai melhorando a cada dia. Só que se você for especialista em grosseria, você vai ficando grosso cada dia mais. Se você for muito cuidadoso com a roupa da casa, da família, você cada dia vai ser mais cuidadoso. Então a gente sempre está buscando ser especialista em alguma coisa, mesmo que sem perceber, né? E todo especialista forma alunos. Se eu sou especialista, como eu disse, em uma coisa muito boa, eu vou formar pessoas com características muito boas. Se eu for especialista em uma coisa muito ruim, eu sou boa em ser ruim. Sabe, aquela pessoa que é tinhosa, eu vou formar tinhosinhos, né? Pessoas que são meus filhos, que vão acabar aprendendo de mim, né? Que não sou mansa nem humilde de coração. Então, a gente precisa entender que eles sempre vão estar olhando para nós, aprendendo, e nós formaremos essas pessoas. E depois a gente, né, se depara com o indivíduo e fala assim, meu Deus, é filho de quem? É teu filho, é tua filha. Não adianta, né? Aquela história do filho feio não tem pai, tem mãe, e a gente sabe o endereço. Muitas vezes está dentro da minha casa, está dentro da sua casa, e a gente não quer levar o crédito quando é ruim, né? E aproveitando o gancho que meu pai falou aqui, né, sobre ver, né, algo acontecendo de especial no âmbito espiritual na minha vida, eu tive uma escola onde eu pude ver os meus pais se dedicando à obra, os meus pais buscando a presença de Deus, louvando dentro de casa, não tinha ninguém vendo, orando, lendo a palavra, e essa escola de alguma forma surtiu efeito na minha vida. Eu casei nova, me afastei deles, mas eu sabia que
a matriz de onde eu vim me dava esse ensinamento. Então, hoje eles podem ver o que está acontecendo na nossa vida, mas não caiu de paraquedas, né? Muitas vezes nós queremos que os nossos filhos sejam algo que nós não sequer passamos perto. Por imitação do vizinho, por imitação do pastor. Todo bom exemplo pode e deve ser imitado. Mas eu gosto muito quando o Guilherme fala: pai, quando eu crescer eu quero ser igual a você. Porque ele viu alguma coisa legal no pai e ele quer imitar. Quando a gente ouve o nosso filho falar assim: eu queria ser igual o pai do fulano. Não é uma coisa assim que você fica: poxa, por que meu filho não quer ser igual a mim? Né? Então a gente tem que entender que no nosso lar eles vão aprender, seja coisa boa, seja coisa ruim. O que nós precisamos é nos especializar em tudo que se refere ao nosso lar, tudo que se refere aos nossos filhos. Eles têm uma necessidade especial, eles têm déficit de atenção, eles têm intolerância à lactose, eles têm dificuldade de ficar quieto, tudo, queridos. A gente precisa buscar para ajudar melhor, entregar um bom cidadão para essa sociedade, porque muitos casos a gente vê que as pessoas estão indo aí para a vida, viram adultos, se formam, mas dão muitos transtornos para a sociedade. Vieram possivelmente de lares onde o aprendizado falhou, né? Não existe perfeição, mas nós em Cristo, através da palavra, através de ensinamentos, podemos e devemos buscar aprender primeiramente para nós e ensinar para os nossos filhos, né? Não tem aquela, com crente não pode ter aquela frase: faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Não tem como ter isso, entendeu? É uma das frases que Satanás coloca na boca de pai e mãe, crente que o filho vai acatar. Chega uma hora, esse filho vai fazer exatamente o que o pai não quer que ele faça, ele vai imitá-lo simplesmente, né? E o mundo, né? O mundo que a gente vive, ele é muito, muito exigente. Pensa no mercado de trabalho. Você está na escola a vida toda, aí faz a faculdade, se forma, e aí você vai para o mercado de trabalho, né? A pessoa quer ver teu currículo, quer ver por quais escolas você passou, quer ver como você funciona em grupo, quer ver como você lida com as dificuldades, com as frustrações. Isso na empresa, né? Mas com o mundo, de uma forma geral, não é diferente. As pessoas, elas querem saber de onde nós viemos, elas querem saber se a gente suporta as adversidades, as dificuldades, e sempre vai apontar para questões que muitas vezes estão vindas lá da nossa família de origem, que nós trazemos hábitos, comportamentos que muitas vezes dificultam a nossa vida em sociedade. Então, se você, pai e mãe, está aqui e entende que no futuro você vai entregar um filho para a sociedade, né, para ser mais um que vai fazer a diferença, que vai ser sal e luz, que vai contagiar com a luz de Cristo, hoje você precisa entender que esse aprendizado, que essa especialização precisa acontecer agora. Porque depois que acontece, depois que dá ruim lá na frente, o que a gente pensa? Poxa, e agora? Eu quero entender por que chegou nisso. Aí a pessoa começa a querer estudar, começa a querer entender, decifrar o mau comportamento. Porque muitas vezes lá atrás poupou o aprendizado de como estruturar bem. Então eu estava pensando sobre isso e querendo entender como nós, muitas vezes, com a correria do dia a dia, deixamos passar essa fase em que os nossos filhos precisam ver em nós pessoas sensatas, servas, obedientes a Deus, à palavra, né? Trabalhadores, responsáveis, e muitas vezes não é visto. E aí, quando chega na fase adolescência, adulta, a gente quer cobrar aquilo que a gente não ofereceu. Todo lar é uma escola. Tem escolas que são caras. Tem coisas que custam caro. Não estou falando de dinheiro, não. Eu estou falando de renúncia. Tem exemplos que, para eu dar para o meu filho, eu tenho que negar o meu eu. Eu tenho que negar a minha vontade. Eu já posso, eu já sou adulta, eu já passei dessa fase de ficar ouvindo música do mundo, de não poder ouvir música do mundo porque eu não vou me influenciar. Peraí, tem alguém que é muito influenciável aqui e esse exemplo que eu estou dando não é bom, então eu tenho que negar o meu eu e se custa caro para mim, eu preciso renunciar, né? Aquele louvor que diz: se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar.
É isso que é se preparar. É fazer cursos, seminários, ver vídeos. Fernanda, não tem nem tempo para isso. Não é isso disso que eu estou falando. Se você tiver tempo, faça. Se você puder investir, invista. Agora, é sacrifício. Quando eu falo das escolas que custam caro, são sacrifícios que custam caro, senão o nome nem seria sacrifício, né? Da gente chegar e entender que a gente já está até com uma cabeça mais madura, mas os nossos filhos não. Eu só passei ali no barzinho para bater um papo com os meus amigos de infância. Sabe como é que é, né, Fernanda? Porque eu não posso ser um crente quadrado, né? Não, mas eu já estou com a cabeça boa. Aquilo ali não me influencia mais, mas o teu filho está te vendo indo naquele lugar. E ele não tem maturidade para entender que você não vai se contaminar com aquilo. E até porque, gente, vamos falar a verdade. Quem garante que você não vai se contaminar? Quem garante? Porque quando a gente mostra isso para o nosso filho, eu posso, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço, eu posso ir, você não pode. A gente está mostrando para os nossos filhos hábitos de desafiar a Deus de uma forma que não agrada a Deus. Então, é uma oportunidade que nós temos de investir alto, pesado, caro no sentido de sacrifícios. Quando a gente diz não para o nosso eu, não para a nossa vontade, acordar cedo para um curso na igreja, ou para a escola bíblica dominical, ou tirar a soneca de domingo mais curta, porque eu preciso chegar mais cedo na igreja. Poxa, já passei dessa fase. Que passou dessa fase? Não tem como passar de uma fase dentro de uma escola. Dentro de uma escola, que é o nosso lar, nós nunca podemos abrir mão de fazer daquele ambiente um ambiente de aprendizado saudável. Então, a gente não tem como chegar e dizer, agora já passei dessa fase, não tem mais filho pequeno, enfim, mil coisas que a gente muitas vezes dá de desculpa para poder não permanecer numa posição em que Deus quer que, como pais, como responsáveis, estejamos para ensinar aqueles que estão ao nosso redor, que o nosso lar é um lugar de aprendizados que vão fazê-los crescer como homens e mulheres servos, saudáveis, né? Que vão honrar a Deus, que vão honrar a liderança, os pastores, que vão honrar os irmãos, né? Porque muitas vezes nós no nosso lar aprendemos que, não, o pastor chegou. Não, chegou a irmã. Não, a irmãzinha tudo bem, mas o pastor, não, queridos. Todos nós somos homens e mulheres de Deus, precisamos honrar todos. Se os nossos filhos nos virem fazendo distinção entre cargo, entre hierarquia, estou falando de uma forma pejorativa, tá? A diferença a gente vai fazer, obviamente, mas no sentido pejorativo, como quem diz, o irmãozinho e o pastor. Nós não podemos fazer isso perante os nossos filhos para que eles não enxerguem a igreja como um lugar onde existe acepção de pessoas, né? E muitas vezes, né, nós, no nosso lar, muitas vezes não, sempre no nosso lar, é o lugar mais propício para a gente aprender como funciona ser filho de Deus. Para a gente ser filho de Deus, não é todo mundo é filho de Deus, como diz o ditado do mundo, né? Eu sou filho de Deus. Filho de Deus é todo aquele que resolve, né, decide ter Deus como pai, né? Você não nasceu, brotou, é um filho de Deus, não. Você precisa decidir, né? Então, dentro de um lar, a dinâmica de ser filho, a dinâmica de obedecer, a dinâmica de servir, né, ali aos pais com amor, com obediência, é um exercício tremendo para os nossos filhos identificarem que quando eles se tornarem filhos de Deus, aceitando de forma voluntária Cristo como seu Senhor e Salvador, eles vão entender a paternidade de Deus. Porque se a gente, como filho terreno, desobedece, entristece, esnoba, faz tudo de errado com o nosso pai e mãe terreno, como a gente vai ser filho de Deus com esses atributos? Com essa falta de responsabilidade, falta de honra. Então, se no seu lar terreno, você tem essa dificuldade de ser um filho que obedece, que honra, que se sacrifica, como é que vai ser filho de Deus? Então, se a gente não entender que para os nossos filhos um dia desejarem ser filhos de Deus, eles precisam entender a dinâmica familiar, o que é ser filho, o que é obediência, o que é honra. Se a gente não ensinar isso para eles, eles vão um dia aceitar Jesus, vão jurar que são filhos
e vão estar o tempo todo entristecendo o coração de Deus, igual ele fazia com o pai e a mãe. Eles vão estar desonrando a Deus, igual ele fazia com o pai e a mãe. Então, notem que a nossa responsabilidade é muito maior do que a gente imagina. Se a gente deixar os nossos filhos fazerem com a gente o que a mídia, o que a internet está ensinando, a gente vai atrapalhar o processo de santificação na vida deles. E sempre, queridos, todo lar, toda família vai ser uma escola. Eu queria soltar um vídeo, Carol, por favor, que vai exemplificar para vocês exatamente que todo o processo que um indivíduo passa pela vida, ele aprendeu em alguma época dentro da escola, que é o lar dele. Todo o processo vira um aprendizado. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see it back there, George? Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. What's wrong with you, Harry? You know what you think? I've had enough of you. I've had enough of you. Tremendo, né, queridos? Porque vocês viram a mãe passando com cigarro, o filho passando com cigarro. A mãe provocando vômito, a filha imitando. Jogando a latinha no chão, batendo. E é assim. Só que o pai e a mãe que está lendo a palavra de Deus, o filho também vai imitar. O pai e a mãe que estiver ajoelhado orando, o filho também vai imitar. O pai e a mãe que estiver buscando a Deus, caminhando para a igreja, chovendo, com o sol, com frio, o filho também vai imitar. A palavra de Deus nos garante isso, que quando nós ensinamos a criança o caminho que ela deve andar, ela nunca se esquecerá dele. Poderão haver atalhos e trilhas que eles vão percorrer, que vão tirar ele um pouco do caminho? Sim, poderão. Mas o nosso papel é obedecer a palavra de Deus, é ensinar em tempo e fora de tempo e ficar atento. Ah, meu filho não está vendo. Ah, eu já sou adulto, já sou crescida, eu não preciso me policiar com isso. Precisa sim, porque tem olhos nos olhando o tempo todo dentro do nosso lar, nossos filhos. E nós sabemos que quando uma família tem uma certa estrutura, ainda existem olhos de vizinhos, de parentes que ficam. Eu admiro tanto sua família. Então, a nossa responsabilidade não é nem só com os nossos dentro da nossa casa. Quantas famílias aqui, quantas pessoas já foram influenciadas por famílias vizinhas, por parentes? Então, nós precisamos, como igreja, ter essa responsabilidade que não é dada para ninguém, a não ser para nós em primeiro lugar. Se tiverem outras pessoas para colaborar com o aprendizado positivo dos teus filhos, glórias a Deus, mas que não seja essa pessoa principal responsável. Porque o principal responsável por ensinar, por estabelecer essa escola, por ter um conteúdo de qualidade, por corrigir, né, aquele inspetor de escola que fica vendo se está tudo bem, é eu e você. É você como pai, você como mãe, que precisa se posicionar, atacando em todas as áreas. Eu sou diretora, eu sou coordenadora, eu sou professora, eu cuido da limpeza, eu sou inspetor, eu sou tudo. Por quê? Porque Deus nos dá essa graça. Quando nós buscamos, como diz aqui os versículos de Provérbios 4, do 6 ao 8. Se nós buscarmos o entendimento, se nós buscarmos a sabedoria, Deus nos dá, Deus nos concede. E aí nós conseguiremos êxito total.
Impossível, né? Mas nós conseguiremos trilhar um caminho para os nossos filhos diferente, né, do que está sendo oferecido nas escolas aí fora, nos cantos aí do mundão que estão oferecendo um aprendizado de péssima qualidade, né, onde eles não vão ser aprovados pelo mundo, muito menos pelo nosso Deus, se a gente deixar nas mãos dessas escolas por aí. Amém?